A seguir, Estação Saúde. Meu caro João Peixoto, essa questão da prescrição farmacêutica, né? Que novidade é essa agora que está surgindo em relação a essa questão? Bom, a prescrição farmacêutica chegou como prerrogativa que foi somada às várias anteriores à classe dos farmacêuticos no país, né? Uma norma editada o ano passado, no final do ano passado, de 2013, pelo Conselho Federal de Farmácia, e que trouxe a prerrogativa, a atribuição de prescrever medicamentos para os profissionais farmacêuticos graduados e inscritos junto aos respectivos conselhos regionais de farmácia. A prescrição ela chega, através da norma, com uma amplitude quando de sua aplicação. Na verdade, ela propõe a atuação do profissional farmacêutico dentro de uma área, de uma esfera que lhe é bem conhecida. Afinal de contas, o profissional farmacêutico ele tem, na sua formação profissional, todo o conhecimento necessário a abordar, a acompanhar, a aplicar o desenvolvimento farmacoterapêutico junto ao cidadão, ao consumidor. Então, na verdade, a prescrição ela se realiza tanto, de acordo com a norma que foi editada, a partir de medicamentos isentos de prescrição por parte de outros profissionais, também habilitados, e também envolvendo a classe de produtos, de medicamentos que estariam sujeitos à prescrição. Só que, nesse último caso, os profissionais farmacêuticos eles necessitariam de requisitos como diagnóstico prévio de determinado tipo de patologia que o paciente possua, aliada a uma pós-graduação na área clínica e também a um protocolo de cooperação prévio existente para o exercício do ato. Ok, pois é, essa é a grande novidade, né, em relação à questão da prescrição farmacêutica. E esse é o tema nosso, exatamente com ele, que é farmacêutico e também advogado. Ele é diretor-presidente da Santé Consultoria. O telefone da Santé é 34-509-97. Daqui a pouco você vai entender em relação ao consumidor, né? De que forma o consumidor, nós que somos consumidores, vamos ser beneficiados com essa nova norma. Agora, antes de partir para a questão do consumidor, serviços farmacêuticos, né? A gente sempre tem essa preocupação, procurar saber se tem um farmacêutico na farmácia. Mas em relação aos serviços farmacêuticos, de uma forma assim, sucinta para as pessoas entenderem, quais são esses serviços que são de responsabilidade direta do farmacêutico? Foi muito interessante você ressaltar isso, Júnior, porque os serviços farmacêuticos vão muito além do que a própria presença do profissional nas farmácias e nas drogarias. Os serviços farmacêuticos englobam, e aí incluindo agora recente, o que nós acabamos de ressaltar, a própria prescrição farmacêutica. Então, os serviços farmacêuticos são procedimentos realizados pelo graduado em farmácia e que envolve exemplos práticos, a exemplo de aplicação de medicamentos injetáveis, verificação de pressão, a aplicação de nebulização, a realização de pequenos curativos e uma gama de outros serviços que podem ser prestados dentro das farmácias e drogarias por profissional habilitado. Então, percebo que a prescrição farmacêutica ela chega recentemente, mas ela se insere nesse contexto de serviços mais amplos e que podem efetivamente ser realizados nesse tipo de estabelecimento, né? Os serviços farmacêuticos eles já têm a sua permissão, a sua normatização desde o ano de 2008, entre 2008, posteriormente uma norma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária também regulamentou o exercício desses serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias. Então, desde 2008 e 2009, os serviços eles podem ser realizados nesse estabelecimento e agora auxiliado, incrementado pela própria prescrição farmacêutica. Em relação à farmácia, qual é a vantagem
em relação também à drogaria, enfim. E aí, finalmente, qual é a vantagem para a farmácia e drogaria e qual é o benefício para o consumidor em relação a essa nova norma que surgiu? Recentemente, Dr. Júnior, foi realizado no país um censo que abordou a pesquisa focada no mercado farmacêutico, né? Um censo que foi realizado pelo Datafolha, Instituto Datafolha, em parceria com o Instituto o ICTQ, o Instituto de Qualidade, Ciência, Tecnologia e Qualidade, e que trouxe dados extremamente importantes, recentes e importantes, que até então não tinham sido mostrados com tanta clareza, demonstrando justamente a importância tanto dos estabelecimentos, do comércio varejista, farmacêutico, quanto dos profissionais. Então, esse censo trouxe que o percentual em torno de 95% de 16 capitais brasileiras demonstraram e reconheceram a importância da presença e da participação efetiva desse profissional e também do desempenho desses estabelecimentos, farmácias e drogarias, como potenciais ambientes de saúde. Então, essas atividades realizadas, os serviços farmacêuticos no seu conjunto, aí incluindo a própria prescrição farmacêutica, ela tem um benefício duplo. E aí que seria tanto para o empresário em si, o empresário incrementando o perfil da sua farmácia, da sua drogaria, agregando serviços prestados à venda do medicamento, à venda do produto, ele tem a oportunidade de se diferenciar no mercado, e é uma diferenciação extremamente positiva, ao mesmo tempo provocar a adesão dos seus consumidores, da sua clientela, e aí trazer um perfil diferenciado, né? O consumidor brasileiro, particularmente na área de medicamentos, está cada vez mais rigoroso. O medicamento, na atual concepção de mercado, ele não pode mais ser entendido, enxergado apenas como um produto em que você chega no estabelecimento, entrega ao consumidor e o consumidor sai dali. Às vezes o consumidor ele tem esse panorama da nossa saúde brasileira, infelizmente precário, tanto na esfera pública, em alguns momentos na esfera privada também, e aí é uma excelente oportunidade para que o empresário transforme o seu estabelecimento em um ambiente, em um estabelecimento que promova a saúde através da prestação desses serviços. De outra forma, o consumidor ele tem uma qualidade no ato de aquisição do produto, né? A partir do momento que ele passa não apenas a receber o produto, mas se cercar de todos esses serviços que já foram citados aqui, que são básicos, mas ao mesmo tempo que faltam em outros locais, ele tem essa possibilidade de usufruir, no mesmo momento, desse contexto. Então, há realmente um benefício coletado, particularmente para o setor empresarial. Nesse atual momento, com os dados que chegam a partir desse levantamento que foi feito, as empresas que não passarem a adotar esse modelo de prestar serviços, de ofertar serviços diferenciados para o consumidor, efetivamente vão ter limitações em relação ao crescimento. Então, há benefícios, inclusive, para os próprios profissionais. O benefício aí é conjunto para todos que se propuserem a promover, a dispor desse serviço para a população. Ok, sem dúvida. E aqui o nosso assunto, prescrição farmacêutica, a grande novidade, a norma estabelecida. Quem estabelece a norma, no caso, na verdade, a norma que regulamenta como os serviços serão prestados é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Okay. E o Conselho Federal de Farmácia regulamentou a atribuição da classe profissional. Daqui a pouquinho a gente volta.